Está começando mais um Diário Gunnercast. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Diário Gunnercast. Hoje vamos conversar sobre o empate entre o Arsenal e Chelsea pela Premier League, pela quinta rodada da Premier League, que aconteceu ontem, dia 17, no domingo. Nós empatamos em 0-0 contra o Chelsea fora de casa, e tendo em vista o jogo contra o Liverpool, que não foi dos melhores resultados. O empate fora de casa contra o campeão da temporada passada não pode ser um mau resultado. Enfim, eu recebo hoje comigo Gerson Barbosa e Felipe Proença. Espero que gostem da conversa. Vamos conversar bastante sobre o que foi o jogo de ontem, o que também um pouquinho que tem agora. Vamos enfrentar do que há para vir na quarta-feira. Vamos enfrentar, né, o Newcastle pela Copa da Liga Inglesa e pelo próximo jogo da Premier League contra o West Bromwich, segunda-feira que vem, em casa, no Emirates Stadium. Esperamos que gostem. Esse é mais um Diário Gunnercast, edição número 10, apresentado por mim, Igor Fonseca, com Gerson Barbosa e Felipe Proença. E aí, Gerson, seja bem-vindo mais uma vez. Tamo junto aí de volta. E aí, Igor, beleza? Todo mundo aí? Boa noite, boa tarde, bom dia pra quem estiver ouvindo. E aí, Felipe, estamos aí de novo. Seja bem-vindo. E aí, beleza? Beleza, né? Eu queria, primeiro, para começar, a opinião de vocês em relação ao resultado, né? Se hoje é um beleza ok, uma beleza positiva, um beleza negativo. Começando por tu, Gerson, o que é que tu acha em relação ao resultado? Tendo em mente o jogo do Liverpool, que foi bem recente também, empate fora de casa contra o Chelsea. Como é que tu vê isso? Cara, foi o nosso primeiro ponto no Stamford Bridge depois de 6 2011. anos quase. Depois de 6 anos quase. Foi em outubro de 2011, se eu não me engano. Quase 6 anos. É, então, qualquer ponto que a gente conseguisse arranjar de lá seria positivo, né? Mas fica aquele gostinho de derrota, né? Porque a gente teve mais chances que os caras. Teve momentos do jogo que a gente conseguiu dominar o jogo, ter mais a posse de bola, criar mais chances. Tanto que naquelas bolas do Lacazette, depois da bola do Lacazette, se eu não me engano, ou foi antes, teve aquela jogada do Pedro, que foi um contra-ataque dos caras, tipo, de Uhum. tanto que a gente estava na frente. E fica só esse gostinho, só porque a gente poderia ter saído com a vitória. Porém, é isso que eu tô falando. Foi o primeiro ponto no Stamford Bridge depois de quase 6 anos, então é muito positivo. É. Porque, sinceramente, eu fui assistir o jogo esperando a derrota, esperando o pior. Então, principalmente depois do que aconteceu com o Liverpool, como você falou. E eu vejo o Chelsea um time muito melhor do que o Liverpool, muito mais preparado também. Então, é muito Uhum. positivo, na minha opinião. É, e aí, pra jogar pra tu, Felipe, eu concordo com o Gerson, mas eu acho também que quando houve a substituição no intervalo que Conte colocou o Bakayoko, que aí passou a ter um homem a mais no meio campo do Chelsea, a gente começou a ter um pouquinho de problemas, e a gente começou a se defender mais, ou seja, pra mim foi o primeiro tempo a gente foi melhor tirando ali os primeiros 5 minutos, que a gente tava um pouco ainda meio se ajustando, mas a partir do momento que a gente se ajustou no jogo, a gente acho que teve muito mais chances, assim, de perigo, né? Acho que Bellerin ganhou, desde o jogo contra o Colônia, que eu comentei isso contigo, Felipe, na sexta-feira passada, que Bellerin foi muito bem e tem jogado bem nesses jogos agora. E ontem contra o Chelsea ele foi muito melhor que Marcos Alonso, ele ganhou quase todas as disputas ali. Sim, exatamente. Acho que analisando o nosso recente histórico em Stamford Bridge, como o Gerson falou, você comemora o resultado. Por outro lado, pela circunstância da partida, principalmente analisando os 90 minutos, o Arsenal teve mais chances de marcar. Fica um sabor um pouquinho amargo, mas também nada demais por tudo isso que eu comentei. Uhum. Sobre o Bellerin, eu concordo com você, ele mais uma vez jogou muito bem, deu um baile no Marcos Alonso, principalmente no primeiro tempo, né? E depois, como você falou, Igor,
Com a entrada do Bakayoko no segundo tempo, o Chelsea melhorou e aí o Marcos Alonso não ficou tão exposto, o Bellerin não teve mais chances, mas no primeiro tempo ganhou todas, assim, na velocidade, jogou muito bem. Foi, de certa forma, uma resposta também à última vez que ele foi para Stamford Bridge. Não sei se vocês viram também no domingo de manhã, logo o Chelsea tweetou um vídeo com daquele jogo com a imagem sendo Marcos Alonso dando uma cotovelada por trás na cabeça de Bellerin. E aí eu acho que foi uma resposta boa, assim, em relação ao último jogo que a gente fez lá, o Stamford Bridge. Naquele último jogo a gente foi completamente dominado. É, do primeiro ao último minuto. E sair de ontem. Eu acho que é, colocando as coisas em perspectiva. Se dissessem a gente, você vai empatar esse jogo contra o Chelsea, tendo em vista tudo que aconteceu contra o Liverpool, os resultados recentes e tal, você aceitaria. Mas depois de jogo, depois que começou o jogo, que você teve uma sensação de que a gente é, a gente conseguiria vencer, eu acho que talvez um pouco desapontante, mas não tanto assim, né, Gerson? Isso. Assim, eu fico mais por causa do histórico. Eu fico mais. Eu dou ênfase ao histórico, porque a gente não só. Vamos falar do top 6, né? Os 6 melhores times da Inglaterra. A gente tem um histórico muito fraco contra os caras nos últimos anos, o histórico de perder jogos importantes, às vezes por isso que a gente não consegue brigar lá em cima. Com o Chelsea é pior ainda, porque embora nos últimos 4 jogos a gente teve 3 vitórias contra os caras, incluindo uma vitória que valeu o título, é, é muito bom a gente ter conseguido um ponto lá. Mas aí, respondendo a sua pergunta, depois de assistir o jogo, eliminando o histórico, eliminando qualquer perspectiva anterior, qualquer coisa anterior em relação ao jogo, eu fico com um gostinho de derrota sim. Eu dei uma olhada nas estatísticas, eles chutaram mais do que a gente. Tiveram 2 chutes a mais que a gente. Só que a gente teve muito mais chance criada. Teve aquela bola na trave do Ramsey, teve aquele chute do Lacazette no primeiro tempo que o Courtois fez a defesa. Então, assim, acho que para eles a chance real de gol foi a do Pedro, que ele errou o tempo da bola. Acho que foi até mais real de gol do que, do que as nossas. Mas ele errou ali o tempo da bola, enfim, problema dele. É. Mas, aí, enfim. Mas eu acho que, no geral, é bem positivo, sim, cara. Mas, respondendo a sua pergunta, tirando tudo que a gente lembra do passado, eu fico com um gostinho de derrota, sim, por causa É. das chances perdidas. Tu falou aí que a última vez que a gente conseguiu um ponto lá em Stamford Bridge foi em 2011. Aí eu busquei aqui o time, inclusive a gente tava conversando esse final de semana, eu mandei o time pra vocês, eu fui buscar aqui. A gente tinha, só pra mencionar alguns jogadores, a gente tinha na defesa Dju como lateral direito, o nosso lateral esquerdo era André Santos, a nossa dupla de volantes era Arteta e Song, é, Gervinho era o nosso meia esquerda e o grande Robin Van Persie era o nosso atacante. Enfim, mencionando isso em relação a Pedro, o gol que Pedro perdeu, eu acho que essa foi uma das melhores partidas que a gente teve de Cech com a camisa do Arsenal. Ele foi muito bem quando exigido, não deu rebote quando foi necessário, saiu muito bem do gol quando também foi exigido. E eu acho que foi pra mim assim. Uma das dúvidas que eu tinha em relação ao começo da temporada é se Cech ia ser tão bem quanto ele foi assim em recentes anos, mas vendo o declínio dele do ano passado, que ele teve uma certa fase que ele não tava tão bem, e vendo as atuações contra o Liverpool também, que ele foi muito bem, apesar do resultado, eu vejo que ele tem sido muito bem assim, tem evoluído bastante, né, Felipe? Sim, exatamente. Acho que no jogo de ontem, como você destacou, ele foi muito bem. Acho que eu destaco uma chance no segundo tempo do Hazard, que clareou e bateu pro gol. O Cech pegou sem rebater, assim, de uma maneira assim. Difícil, né? Difícil e tão tranquila. Então eu acho interessante que o Cech, embora algumas vezes ele falhe, ele é um goleiro muito frio, né? Um goleiro muito seguro. Dificilmente rebate uma bola e tal. Mas essa defesa eu destaco que eu achei bem interessante. Foi o que eu achei também, porque é o tipo da bola que você
é o tipo do jogo, na verdade, que você, pô, o Arsenal vai, aí joga bem, aí perde as chances no primeiro tempo, aí chega no segundo tempo, entra Hazard, aí ele tem um momento ali um momento brilhante e faz o gol, né? Aí quando ele segurou aquela bola que ele segurou com tanta, que foi a bola que ele foi um pouquinho para trás até, né? Quando ele segurou, mas mesmo assim ainda demonstrando segurança. É, mas em geral, assim, Felipe, tem alguém que, tirando o cheque, que se destacou também em relação às atuações individuais? Eu acho que o Ramsey no meio-campo jogou muito bem, chegou O bem no melhor jogador da ataque. partida, né? O melhor, foi Isso, eleito o melhor jogador da partida. Uhum. sim. E a defesa também, no geral, foi muito bem. Gostei do Koscielny, gostei do Mustafi. Foi bem segura, né? Tirando o Mustafi, tirando a falha na marcação no lance do Pedro, ele foi bem seguro nos desarmes. E o Koscielny também. Foi, acrescentando um pouco, eu também gostei muito de Monreal. Monreal teve vários lances que ele se antecipava assim ao, ao atacante, no caso muitas vezes Morata, algumas vezes o William, e não dando chance mesmo de o cara respirar, né? Eu tô aqui também com as estatísticas em relação ao Kolasinac. Kolasinac teve 78% de acertos nos passes, 4 roubadas de bolas, 2 interceptações, 9 vezes que ele ganhou a bola, e 100% das divididas de cabeça ele ganhou também. É, que contratação ele tem se tornado, né, Gerson? Isso. É, assim, a gente já falou diversas vezes aqui no podcast que a nossa vontade era de ver como que ele se sairia de ala, né? Que ele ainda não tinha tido essa oportunidade por causa das burrices de Arsene Wenger. É, Mas desde que ele começou a entrar na ala esquerda, a gente tem ganhado muita força física ali. Tá complicado complicado para os adversários, porque tipo assim, se você pega alguém que é forte fisicamente, ele vai bater de igual para igual. Se você pega alguém que é rápido contra ele, ele também não vai talvez ganhar do cara na velocidade, mas o aspecto defensivo dele é muito forte, ele é muito bom. Então, assim, ele vai conseguir parar alguns caras. E isso tem me animado, porque tem uns anos que a gente não tem um bom lateral esquerdo, um bom ala esquerdo. Acho que tava sentindo falta de alguém que trouxesse consistência e confiança, né, pro torcedor, porque eu agora fico feliz de ver ele na ala esquerda. Então, assim, é uma contratação absurda, um acerto muito grande, um dos maiores nos últimos anos em questão de contratação, é, porque não só em questão, assim, só pra completar, não só em questão do que ele vem jogado, mas questão também de que ele não custou nada, né? Essencialmente, ele não teve isso, que pagar nada por ele. isso, exatamente. É absurdo. Custo-benefício não precisa nem falar que é nas alturas. E ele fez gol contra o Conley na quinta-feira passada. Foi muito bem contra o Chelsea ontem no domingo. E inclusive no lance da expulsão do Davi Luiz, teve uma coisa que eu achei bem engraçada. Não sei se vocês perceberam, mas logo depois da entrada do Davi Luiz, que foi bem forte. Pelo menos assim, eu achei que foi merecido o cartão vermelho direto. Mas depois, assim, que foi a expulsão e tal, tava mostrando a câmera, mostrando ele querendo levantar e o médico dizendo: Não, pô, fica no chão, tu acabou de levar uma entrada dessa. Ele querendo levantar porque ele não tá sentindo nada. Mostra que ele é de fato, um cara forte e eu acho que o time da gente precisava disso também, né? Eu acho que ele adiciona muita agressividade e uma força que a Isso. gente precisava também, né, Felipe? Sim. E como complementando o que vocês disseram, acho que nem o mais otimista esperava um resultado, uma entrega, né, de trabalho dele tão imediata, né? Uhum. Com pouquíssimos jogos, a gente já não é o primeiro e nem já faz alguns jogos que a gente está destacando as atuações dele de uma maneira geral. Então, assim, muito bom jogador, custo-benefício excelente e rapidamente ele já pôde provar o seu valor. Então, assim, foi uma grande contratação, hein?
Assim, lógico que é muito cedo para avaliar, mas tá entre as grandes aí Mercado. do verão europeu. É, Certamente. Tem certamente. uma, Diz. tem uma questão que eu gostaria de ressaltar. É porque é uma raridade, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho. Porque o Wenger acertou, né, bicho? Em escalação, como é, substituições no meio do jogo. Eu não lembro a última vez que ele fez isso num jogo grande. Uhum. Sendo bem sincero. E, Assim, tudo, né? O conjunto da obra. Óbvio que ele já acertou em escalações, já acertou em substituições, mas não tudo de uma vez. Eu não lembro da última vez. Assim, o fato dele ter colocado o Sanches no banco para colocar o Ayobi, obviamente a gente vê como uma afronta, né? A gente não sabe por quê. A desculpa foi que o Sanches ele não tá ainda 100%, não tá ainda nos seus melhores. Se eu não me engano, foi isso que eu uhum. acho que eu vi. Só que foi interessante, porque os dois times jogam com a mesma formação, no 3-4-3, digamos assim, né? 3-4-2-1, mas viram um 3-4-3. E numa batalha de meio campo com quatro, numa batalha de ali pelo meio campo, que é a fase mais importante do jogo, o setor mais importante do gramado, ganha quem tem mais força física, né, bicho? E Uhum. o Ayobi entrou ali pra ajudar, né, nessa ocupação de espaço, nessa parte física, e ele jogou muito bem. Foi. E aí no final, aquela entrada do Elneny pra ajudar ainda mais ali. Nossa, o Uhum. homem, o homem tava inspirado. Foi um dia pra se guardar. Foi. Eu queria tocar em duas coisas aí que tu mencionou. Tu mencionou nos 11 iniciais coerentes, né? E em relação às escalações, os acertos dele ontem. Duas coisas que eu queria mencionar. Ontem, a gente, antes de começar o jogo, a gente viu a escalação, a gente comentou, a gente conversou, e eu fiquei meio assim, Yobi, como assim? Tipo, é, a gente, quando saiu a notícia no sábado que o Ozil tava machucado, e eu quero tocar nisso depois, é, e a gente pensou logo, né? Ele vai com Alexis Sanchez, Welbeck e Lacazette. Ele escolheu o Yobi. E aí pegou um pessoal, todo mundo um pouco de surpresa, porque era esperado que ele começasse com o Alexis Sanchez, né? Começar com seu principal jogador, é, principalmente no jogo difícil. Mas eu acho que foi o ponto que ele acertou. Porque, querendo ou não, a gente sabe que o Alexis Sanchez está voltando um pouco ainda teve uma lesão, uma pequena lesão, não jogou a pré-temporada toda. Começar com o Yobi, que querendo ou não também, ele ia, de certa forma, ajudar mais do lado defensivo, em questão de posicionamento, enfim, eu acho que foi um acerto, né? E aí, quem quiser comentar, o que é que tu acha, Felipe? No fim das contas acabou sendo acerto. Como quando a gente nós vimos as prévias, né, da escalação ontem, todo mundo ficou sem entender, e não só nós, né? Acho que o mundo inteiro ficou sem entender, mas no decorrer do jogo deu para perceber que até foi assertiva. Talvez tenha pesado, como o Gerson falou, que tem a questão física. É lógico, no fim ele é estranho ao mesmo tempo, porque ele jogou os 90 minutos na quinta, né? Contra o Colônia. Então, mas, enfim, prefiro não comentar a respeito, porque a gente não tem informação ao certo. Uhum. E, exatamente, e taticamente foi muito bem ele. E eu acho que até ampliando esse destaque, eu queria também dar destaque para o Welbeck, É, porque embora o Welbeck tenha seus problemas. uma conhecida dificuldade em finalizar, taticamente é um jogador muito importante para o time, tem sido, e até uma pena ele ter se machucado ontem e tal, não sei ao certo quanto Quatro, tempo ele vai ficar fora, mas informações hoje são 4 semanas. entendi. Isso Então mesmo. talvez só depois da próxima data FIFA. É, provavelmente. Foi informações que saíram hoje. E eu também, sim, diz, continua. Não, então, mas na verdade eu já ia finalizar isso mesmo. Ele mais uma vez foi bem e eu até achei que na cabeçada que ele teve no primeiro tempo, eu vi umas críticas, mas não achei que ele cabeceou de todo mal, de uma maneira assim, É, era no lance do posicionamento Bellerin. também, né? Era Isso, posicionamento porque também. foi uma bola muito rápida e tal, ele conseguiu escorar bem, a bola até passou
tirou muito, muito do goleiro, mas passou perto do gol. Eu não achei assim que vi umas críticas a respeito, mas não achei que nesse caso ele teve culpa. Eu também não achei que ele teve muita culpa nisso, não. Eu acho que se fosse outro jogador ali, talvez Giroud fizesse o gol, porque a gente conhece o Giroud como é que ele é com as cabeçadas. Talvez também, às vezes ele erra algumas. Mas, em geral, acho que ele foi muito bem também, assim, fazer... Foi essa questão, né? Eu acho que Wenger ontem, tendo em consideração também que Alex Sanchez não estava no seu melhor, ele optou por escalar o melhor time, o time que seria melhor, faria o melhor desempenho tático, né? Porque a gente viu que muitas vezes o que acontecia com o Iwobi e o Welbeck, eles viravam ali do lado do meio campo de Shaq e Ramsey, eles ficavam o tempo todo junto ali. O que foi que a gente perdeu contra o Liverpool foi justamente no meio campo. E aí tendo o Welbeck ali que faz muito bem essa função de defensivamente, mesmo a partir do ataque, junto com o Iwobi também, que é um meia, eles juntavam ali com o Ramsey e Xhaka e faziam um trabalho muito melhor do que contra o Liverpool, né, Gerson? Isso, isso. Assim, na verdade a gente perdeu contra o Liverpool em muitos aspectos, né? Acho que, pra ser sincero, enfim, eu não quero. O bom é a gente esquecer desse jogo. Mas. Então, é isso que eu falei. O aspecto físico que o Welbeck apresenta, às vezes, pode ser bem positivo num jogo. Porque, além de tudo, ele tem velocidade, né? A gente sabe que ele tem uma velocidadezinha, embora seja bem desengonçado, enfim, atrapalhado, não consegue, às vezes, conseguir correr, não consegue correr com a bola, enfim. Mas a força física dele para o meio de campo, às vezes é bem interessante nesse aspecto que eu falei, de vencer o meio de campo. A gente já tem o Ramsey, que não é muito bom fisicamente, enfim, fraquinho, meio pequeno para jogar ali na posição que ele joga. O mesmo vale para o Xhaka, embora seja, né, um pouco maior. Só que tendo o Welbeck e tendo o Ayobi, ajuda na parte defensiva, na parte de conseguir vencer o meio de campo, que é a principal batalha de um jogo de futebol. Se você ganha o meio de campo, a chance de você ganhar o jogo é muito grande. Então, é por isso que eu aplaudo a escalação dele a escalação do Ayobi ao invés do Sanches, por exemplo. Ou se fosse, enfim, enfim, foi um acerto muito grande. E eu confesso que eu fiquei com. Quando ele foi machucado, eu tava gostando do jogo dele, assim como eu tava gostando dos últimos jogos apresentados por ele. Foi. E eu fiquei meio triste quando ele machucou. E aí ficar sabendo que ele vai ficar fora por um mês, aí fica aquela incerteza de se ele vai voltar do mesmo jeito, enfim. Eu acho que eu fiquei até satisfeito com a notícia que ele vai passar só um mês fora, né? Porque a gente nunca sabe com o Albeck, principalmente, o que é que vai acontecer com ele. Muitas vezes ele se machucou e durou muito tempo, né? Então, ele ficando um mês só, assim, teoricamente, entre aspas, só, é, não é dos piores resultados, eu acho. Porque, porque aí você tem um mês para se recuperar, tem no meio data FIFA, ele volta, se tudo der certo, lá para meio de outubro, início de novembro. Então, assim, eu fiquei com medo de ser pior ontem, porque foi uma questão que ele não conseguia mais levantar, ele não conseguia andar direito, e foi um problema na virilha, eu acho também. Então, virilha é sempre uma questão muito perigosa. Mas ele dele voltar em 4 semanas, eu acho que foi até dos males o menor, né? Isso. E, enfim. E eu achei também um pouco não, bastante azarado dele, porque era o que, 70 minutos já? Eu acho que o Giroud já estava quase se preparando para entrar quando ele se machucou, né? Ele todo jeito ia sair de campo e acabou sendo da pior forma, né, Felipe? Sim, exatamente. É, Só para destacar agora, de uma maneira geral, a escalação e tudo mais, o comportamento do Wenger ontem, eu assino embaixo o que o Gerson disse, que a gente tem que aplaudir a postura, enfim, as decisões, a escalação, as substituições. E se vocês forem analisar, o Arsenal organizado e tudo mais, é um time competitivo, é um time que pode dar de frente com qualquer um da Inglaterra. O que falta é constância,
São esses probleminhas que atormentam aí já faz alguns anos, de tomar um gol e se assustar e não conseguir se organizar mais, mas se a gente for analisar quando o Arsenal joga de uma maneira correta e tudo mais, taticamente organizado, e sem o Wenger ficar inventando, porque, por exemplo, contra o Liverpool foi uma tragédia a atuação, mas as escolhas, as opções foram assim inexplicáveis. Aquilo que a gente já debateu várias vezes do Ox improvisado, né, com o Kolasinac no banco, o Lacazette no banco. Então, assim, quando o Wenger não quer inventar, faz o arroz com feijão, o Arsenal se porta de uma maneira melhor. Então, tem muito disso, né? É aquilo que parece que o Wenger se perdeu ao longo dos anos. Parece que ele não consegue manter uma constante. Ele vive muito de lampejo, né? Uma coisa que do grande treinador que ele era e hoje em dia ele parece que vive de passado, né? Essa é a realidade. Exato, eu acho que o que a gente conversou muito naquele dia do jogo contra o Liverpool, a gente tendo os 11 iniciais que são cada um em sua posição, sendo coerente mesmo. Eu acho que coerência é a principal palavra, né? Sendo coerente em relação aos 11 iniciais, esse time, mesmo que não seja, Wenger não seja dos melhores taticamente, a gente sabe que ele não é dos caras mais que se empreendem muito à tática, ele sendo coerente em relação aos iniciais dele, eu acho que a gente tem um time bom o suficiente para competir, como você disse, com qualquer um da Inglaterra. Não para ser esmagado por 4-0 contra o Liverpool. Por mais que o time do Liverpool seja bom. É, enfim, eu acho que mencionando uma coisa também, é, que eu me lembrei muito ontem, o último jogo que a gente ganhou contra os 6 primeiros foi contra o Manchester City em 2014, se eu não me engano, janeiro de 2014. Que a gente foi aquele 2-0. Foi 2014 ou foi 2015? Agora eu não me lembro, acho que foi 2015, talvez 2014. Que a gente ganhou 2-0 com um gol de Cazorla de pênalti e o gol de Giroud. E aí a coincidência que tem nesses dois jogos é que o Zil não estava jogando. E muita gente critica ele, enfim. Por mais que eu acho que algumas das críticas que ele sofre não sejam justas, uma crítica que é justa é que ele não trabalha tão bem defensivamente quanto o Obeck ou quanto o Iwobi fez ontem. E eu acho que é, é um lado do jogo dele que muitas vezes nesses jogos fora de casa são importantes ter cara como o Obeck, caras como o Iwobi, que ontem fizeram trabalhos excelentes defensivamente, né? Não, com certeza, tipo, o Ozil, eu não, assim, a gente tem que criticar sim. Ele nos últimos anos já tem mais um ano e meio, mais ou menos, que ele não anda jogando bem. Mas eu consigo entender ele, porque dá pra ver que ele tem esse aspecto vencedor de querer ganhar sempre e ele nota que não vai conseguir ganhar com o Wenger. E dá pra ver que ele tá desmotivado, literalmente, com isso. Ele tenta não mostrar isso, claro, enfim, tem todo uma equipe dele pra não sujar a imagem, mas isso é muito claro no jogo. Você vê as frustrações dele em alguns jogos contra times pequenos, que em algumas jogadas eu lembro dele ter soltado um palavrão uma vez, que no estádio que tava bem quietinho. Aí ele se frustrou lá numa jogada e soltou um palavrão que a câmera conseguiu captar. Então assim, eu consegui entender ele, mas ele precisa jogar, para ele conseguir jogar no melhor, como ele conseguiu jogar nos primeiros anos dele com a gente, no primeiro ano principalmente, na minha opinião, para ele poder conseguir jogar, fazer o que ele talvez tenha feito no Real Madrid, ele precisa de um time que seja bom defensivamente sem precisar dele. Só que o futebol, ele ano após ano ele anda evoluindo, ele não tá mais levando décadas para evoluir como era antigamente, ele tá agora numa evolução constante. E agora tá cada vez mais importante que os 11 jogadores em campo defendam, incluindo o goleiro, né? Então, a gente ele tem que mudar esse aspecto dele. Não acho que ele vai mudar agora. Porque tem a Arsène Wenger e porque ele talvez não esteja acostumado a jogar desse jeito, não seja o jeito dele.
Mas ele precisa se ele quiser voltar à boa fase. Porém, o que eu falei, o cara tá desmotivado. Não acho que ele vai conseguir mudar alguma coisa, não acho que ele vai conseguir voltar aos grandes tempos. Pode conseguir uma assistência aqui e acolá, um jogo bom aqui e acolá, mas aquela consistência que ele apresentava antigamente na cadência de jogo, controlar o jogo, ritmo, tempo, eu não acho que ele vai conseguir. Pelo menos não enquanto o Wenger esteja aí. Ou enquanto ele estiver aqui, né? Enfim. Uhum. Na Alemanha ele joga bem. Eu acho que ele depende muito de uma equipe bem organizada ao redor dele. E, e assim, no momento não tem, né? Uma equipe organizada ao redor dele. E talvez seja. é, Talvez ele seja o jogador para jogos assim. Porque eu acho que é diferente a forma como você joga fora de casa e você joga dentro de casa, né? Talvez ele seja um jogador para jogos em casa, mesmo que sejam clássicos. é, Mas talvez jogos fora de casa talvez não seja dele. Porque aí o time adversário tem uma vantagem de certa forma, enfim. Mas eu acho também que a gente sentiu falta dele ontem, em alguns aspectos. Por exemplo, principalmente nos minutos finais, a gente tava ali com um jogador a mais. é, Talvez ele ali conseguisse criar alguma chance pra gente finalizar. O que que tu acha em relação ao Ozil, Felipe? Eu acho que, como vocês falaram, já faz um tempo que ele não joga bem, embora tenha muito talento. Em alguns jogos específicos, especialmente os fora de casa, ele às vezes, como o time às vezes se porta mais defensivamente e tudo mais, depende dessa postura defensiva mais aguerrida, né? Tem que ser mais taticamente mais jogar mais certinho como jogou ontem. Talvez ele não faça tanta falta nesse sentido. De repente, para entrar num segundo tempo é uma boa opção, porque é o Ozil, né? Tem muita qualidade técnica. Uhum, Até mesmo bola parada, né? Bola parada, tanto falta quanto escanteio. Ontem quem estava batendo isso era o Chaka, né? Na ausência dele. uhum, Mas eu acho que, de repente, em alguns jogos, acho que essa posição de favorito, de titular absoluto, ela deveria ser um pouco desmantelada, especialmente pela má fase que ele vem enfrentando. uhum. É, eu acho que se ele não tivesse machucado ontem, eu acho que ele jogaria. Porque eu acho difícil o Becker, eu acho difícil Wenger tirar ele de fora do time. E mas assim, é aquela coisa, né? Ele tem qualidade, mas muitas vezes é, a questão também do time não estar organizado como já esteve. Eu acho que principalmente na primeira temporada dele tem aquela questão acho que o time naquela época estava muito melhor. E aí tinha uma organização mais clara, enfim. Mas eu tava olhando aqui agora, foi em 2015. Arsenal e Manchester City, ele tava voltando de contusão, ficou no banco, mas não entrou. E foi aquele jogo que a gente, contra o Manchester City, a gente jogou muito bem naquele jogo, né? Foi uma partida também que Cazorla dominou completamente o meio campo do City. A gente teve Aaron Ramsey tava jogando como nosso meia central. E eu acho que é, principalmente caso Ozil não fique pro ano que vem, é uma posição que a gente deva considerar jogando Ramsey lá. Mas enfim, é, em relação a Lacazette, o que é que vocês acharam ontem do jogo dele? O que é que tu achou, Felipe? Teve uma atuação bem apagada. Acho que a primeira finalização dele achei muito boa, né? Que foi a primeira escapada do Bellerin, a primeira chance criada do jogo. Primeira ou a segunda, que o Bellerin foi até a linha de fundo, cruzou rasteiro, ele bateu forte, só que a bola foi em cima do Courtois. Mas tirando isso, foi bem fraca atuação, muitas vezes não conseguiu fazer o pivô, perdeu várias bolas pro Davi Luiz especialmente, então assim, foi um pouco irreconhecível. Na hora que ele saiu, eu fiquei um pouco incomodado, mas ao mesmo tempo deu para entender a substituição devido à má atuação dele. É,
E eu acho também que. Eu não achei que aquela bola. Eu preciso ver no replay de novo pra ter outra opinião, mas. Eu não achei que aquela bola que ele errou depois da trave do Ramsey não foi tão mal assim, né? Muita gente reclamou, mas ele tava ali marcado. É, Foi reflexo, né, bicho? Acho que ele não é, esperava que ela fosse em cima dele. exato. Eu não achei que foi tão ruim assim. Eu acho Eu que. também acho que não. E eu acho também que ele foi muito bem no lance, inclusive, do chute dele, do toque do Bellerin, que ele soube se desmarcar para conseguir o mínimo de espaço, mas ali foi mérito para Courtois também, que foi muito bem para defender, né? Eu acho que é basicamente isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa em relação ao jogo? É, alguma coisa que vocês queiram destacar, Gerson, Felipe? Eu só quero falar uma coisa mesmo que você falou aí, e eu só queria mesmo lembrar, né? Hum, Saudades Cazorla. Só isso saudades. mesmo. Quanto esse cara faz uma falta pra gente é absurdo, cara. Nossa. É, saudade de Carzola. Eu comentei com o Felipe semana passada, Gerson, é, que a gente tava muito eminente a mudar pra 4 na zaga, né? Porque a gente tava perdendo muitos duelos no meio campo e esse homem no meio campo, um homem a mais no meio campo que saia da zaga, talvez fosse importante. Mas tendo em vista a atuação de ontem, o que é que tu acha? Tu acha que ele vai manter por muito mais tempo três na defesa? A gente tem um histórico aí do Wenger em questão de teimosia, porque ele não. Quando ele bota uma coisa na cabeça, ele não tira, né? Ele demora a parar com isso. A gente sabe de muitos exemplos. Então, eu acho que ele não vai mudar, não. Eu acho que ele deve continuar com 3 na defesa, fazendo variações no meio do jogo, talvez alguma mudança necessária de um jogo para o outro, enfim. Mas, no geral, a nossa tática utilizada durante a temporada acredito que vai ser de 3 defensores. Muito por causa da teimosia e muito por causa dos flashes de boas atuações quando a gente, em alguns jogos, né, em alguns exemplos. Claro, desde que a escalação esteja certa, coerente, enfim. Eu acho que pode render bastante, cara. Eu Uhum. acho que vai ficar assim. É, eu, eu acho que ainda é plausível continuar com três na defesa, mas talvez alguns jogos seja importante ter esse cara a mais no meio campo. O que é que tu acha, Felipe? Eu acho que a questão é essa mesmo. Eu acho que não, eu acho que o Wenger não tem que ficar se preocupando com jogar com 4-2-3-1, com 3-4-3. Eu acho que é trabalhar jogo a jogo. De repente tem jogos que uma formação é mais interessante que a outra. Enfim, trabalhar em cima de cada adversário que for enfrentar. Porque tivemos alguns jogos que fomos mal com 3 zagueiros, sim, mas tivemos alguns jogos que fomos impecáveis. Acho que a É, atuação de ontem foi muito boa. Não vou falar impecável porque não ganhou. Porque não soube matar, não colocou a bola para dentro em algumas chances. uhum, Mas teve uma atuação muito boa, então eu acho que é saber trabalhar isso adversário a adversário, assim como a escalação, a melhor escalação. Acho que trabalhar uhum, com o time ideal, a gente, lógico, que tem aqueles melhores jogadores, aqueles jogadores que são, digamos que quase intocáveis, que tem que ser titulares. Mas eu acho que é isso, é adaptar a melhor escalação a cada adversário. Porque a gente tem mais de 11 jogadores bons, não só 11. E acho que só para fechar, eu queria tocar numa curiosidade, que mais uma vez a gente ainda não viu o Arsenal jogar com Alexis e Lacazette. eu fiquei muito Parece, frustrado. Eu não vou. parecia que ia ser ontem, aí no fim um entrou no lugar do outro. Então, ainda a gente não viu é, Os dois jogarem juntos. os 7 e o 9 juntos. Eu não vou mentir, eu fiquei bastante frustrado ontem, porque eu achei que Alexis podia trabalhar com Lacazette junto. E quando eu vi que subiu a placa, quando eu vi que Alexis ia entrar, eu disse, massa. Aí eu pensei, vai ser Lacazette, não vai? Vai. Eu fiquei, porque a questão faz 3 meses já que Lacazette foi contratado e que já tá no clube quase. E a gente não viu ele jogar ainda com o Sanches, eu acho isso um pouco preocupante, talvez. Não um pouco preocupante, não, mas assim, já devia ter visto. É, eu acho que tem um pouco de teimosia também. Apesar de ele não ter feito um jogo tão bom ontem, eu acho que tirando.
eu acho que tiraria ontem ou o Welbeck ou o Iwobi para tentar jogar os dois juntos, para quem sabe, né, criar alguma coisa. E eu acho que a gente tem comentado já, né, que essa é uma dupla, e no caso formando um trio com o Ozil, que eu acho que tem muito a ser complementada, né? Acho que o momento certo para eles terem jogado seria contra o Liverpool, né? É, embora naquele momento ali nada faria com que a gente jogasse de maneira correta, né? Nada daria certo. Aquele dia ali foi um desastre. Mas ainda fica devendo sim, bicho. Eu não quero, não só eles dois, mas eu quero ver também como que o Ozil vai se portar quando estiver jogando ao lado dos dois. Uhum. Porque a movimentação que o Lacazette apresenta em campo é muito grande, se você prestar atenção. É muito maior do que o do Giroud, por exemplo, que fica mais ali no meio tentando fazer um pivô. O Lacazette, ele destoa entre as pontas e ele fica mudando de ponta para ponta. E a mesma coisa com o Sanches, né? Embora o Sanches fique focado em um lado do campo em algum momento, depois vá para outro, não fica mais naquela oscilação o tempo todo. E é importante pro Ozil isso, ter confusões da defesa, que é aí que ele entra, é aí que o papel dele de último passe entra, entendeu? Quando confundir a defesa, quando quebrar as linhas, aquele passe para também quebrar as linhas. Então, assim, fica devendo mesmo, cara. Eu espero muito ver não só os dois, Alexis e Lacazette, mas também o Ozil. Quero ver muito ver É, os três juntos logo de uma vez. eu acho que com a contusão de Welbeck, é provável que a gente veja isso contra o West Bromwich no final de semana que vem, né? Até porque a gente tem no meio da semana um jogo contra o Doncaster na Copa da Liga Inglesa. E aí, quarta-feira, agora, dia 20, a gente joga contra o Doncaster. No sábado, não, segunda-feira a gente joga com. é, é, a gente joga com o West Brom. Então, eu acho que daqui pra lá provavelmente a gente vai ver eles três juntos. E aí, talvez até o Ozil joga atrás dos dois, né? Ali, em vez de fazer um 4-2-3-1, faça um 3-4-1-2-1, faça um 3-4-1-2, que é o Ozil jogando atrás do. É, Ozil jogando atrás de dois ali, né, Felipe? É uma opção, mas eu acredito que ele mantenha esse 3-4-3 com o Ozil aberto no lado direito, o Alexis no lado esquerdo e o Lacazette centralizado. Eu Uhum. acredito mais. É, é provável também, eu acho também essa é uma opção. Então, pro jogo de quarta-feira agora contra o Doncaster, sei lá, não sei exatamente como fala, enfim. Como é que tu acha que ele vai rodar muito o time? Por exemplo, é, o Walcott deve jogar, talvez. Monreal jogou dois jogos seguidos. Quem mais? Bellerin também, acho que merece um descanso. O que é que tu acha? Bom, para esse jogo de quarta-feira eu prevejo uma rotação bem maior do que aconteceu contra o Colônia na Liga Europa. Até porque o Doncaster, para quem não sabe, joga a League One, né, a terceira divisão inglesa, até Uhum. próximo da zona de rebaixamento. Então não deve oferecer grande perigo. A expectativa é de ver Wilshere como titular, Reece Nelson, quem sabe, e É, entre outros, talvez Debuchy, uhum. entre outros, Chambers, né? é, a- Chambers, exatamente. Chambers foi um que a E gente comentou, só pra complementar, Chambers foi um que a gente comentou semana passada, e ele jogou sexta-feira pelo jogo do Sub-23 da Premier League 2. É, ele jogou contra o Leicester. Foi titular. eu vi mesmo. Então a expectativa é essa. Talvez Akpom figure, É, né? Walcott, como você mencionou, enfim. Até porque também é uma competição que, pelo menos por enquanto, não tem grande importância pro Arsenal. Então, eu acho que é mais importante isso, rodar o elenco e dar chance pro pessoal mais jovem aí jogar. E poder desenvolver, né? Ganhar experiência na equipe principal. eu acho que da última vez nessa Copa a gente enfrentou o Southampton em casa, eu acho. A gente foi com um monte
de jovens pro jogo. A gente acabou perdendo 2-0 em casa, mas é uma competição que, historicamente, pelo menos nos últimos anos, a gente tem enfrentado alguns jogadores assim, alguns times mais difíceis, e pelo fato de enfrentar o Doncaster essa quarta, eu acho que talvez deu um pouco de, como é que eu posso dizer, um pouco de mais tranquilidade, né, para Wenger, para poder jogar com um time mais tranquilo, né? Acho que isso é o principal, fazer rotação, até porque na outra semana a gente joga contra o Bate Borisov fora de casa, né? E aí talvez é um jogo mais complicado sendo fora de casa. Sim, exatamente. E além disso, como o jogo é em casa também, então tudo conspira a favor, né? Uhum. Para poder rodar o elenco e o pessoal jogar. Vamos ver se de repente até o próprio Messi joga entre o gol ao invés do Ospina, quem sabe. Uhum. Eu acho que é uma boa também, uma boa aposta também se começar o jogo. É possível também, provável eu não sei, porque o Ospina não fez um jogo tão bom quinta passada, então talvez o Wenger queira dar um pouquinho mais de tempo. Enfim, acho que é isso mesmo, né, Felipe? Vamos terminar aqui, Felipe e Gerson. Obrigado pela participação de vocês aí. Valeu, Felipe. Ficamos por hoje aqui e até a próxima. Valeu, até mais, até a próxima. Valeu, Gerson também. É isso, cara. Valeu aí e até a próxima. Ficamos por aqui. Quarta-feira jogamos contra o Doncaster pela Copa da Liga Inglesa, como comentamos. O jogo acontece no Emirates, 13h45, horário de Brasília. E aí na segunda-feira que vem enfrentamos o West Bromwich em casa pela Premier League. Ficamos por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima. Um abraço.